Olá, sou o professor Rosiel e nós estamos começando mais uma aula aqui para a disciplina de Mecânica dos Solos e hoje nós vamos dar aqui início à nossa aula de compactação dos solos. Então vamos ver os equipamentos que nós vamos utilizar. Nós teremos aqui um cilindro compactador Proctor pequeno, um soquete pequeno, uma régua metálica, uma bandeja metálica, uma balança com sensibilidade de 1 grama, 5 cápsulas metálicas para determinação de umidade, uma balança com sensibilidade de 0,01 grama, um dessecador, uma proveta, uma peneira número 4, uma estufa e um extrator de solo. Então, gente, no procedimento que nós temos aqui, nós temos aqui 3.000 gramas de um solo já passado pela peneira número 4. Esse solo, gente, ele é distribuído aqui na bandeja metálica, como vocês estão vendo. Esse solo ele já é um solo na umidade higroscópica, é um solo areno-argiloso, como vocês podem perceber aí pela imagem. Próximo passo aqui, nós vamos acrescentar água aos poucos ao solo para que ganhe umidade para o nosso primeiro ponto de compactação. Esse solo aí deve ser misturado, como vocês estão vendo aí, de forma que ele tenha uma distribuição homogênea dessa umidade que eu vou acrescentando nesse material. Então, gente, mistura-se bem a amostra para que ele apresente coesão para formar um torrão. Então, aí é só um detalhe que eu vou mostrar para vocês. O solo ele não tem coesão suficiente para criar um torrão. Então, o que se faz? Vai se acrescentando mais algumas quantidades de água a esse material, até que vai ter um momento que ele vai ter coesão suficiente para gerar esse torrão. Nesse início, gente, nesse momento que existe essa coesão suficiente, nós começamos a fazer a compactação do solo. Então, aí um detalhe que eu vou mostrar para vocês. Aí já é possível observar que ele tem coesão suficiente para criar um torrão. E a partir desse ponto, nós começamos o nosso ensaio de compactação. Então, vamos colocar uma certa quantidade de solo no cilindro de compactação. E com o soquete pequeno, vamos aplicar 26 golpes nesta primeira camada. Então, gente, esse primeiro ponto que nós estamos fazendo, ele vai ter 3 camadas. Então, você tem que colocar uma certa quantidade de solo suficiente para distribuir esse solo em 3 camadas iguais. Aí, a segunda camada, que eu estou colocando o solo. Novamente, aplica-se 26 golpes, com uma altura de queda de aproximadamente 30 centímetros. Um detalhe, gente, todos os golpes eles são distribuídos uniformemente na camada, então não pode se aplicar esses golpes apenas em um único local. Aí o detalhe da última camada. Então vocês podem observar que nessa última camada eu estou colocando uma quantidade de solo suficiente para que ele, nesse estado fofo que ele está, ele preencha completamente o cilindro e o colarinho. Certo, gente? Você tem que ter uma certa quantidade de solo em excesso de forma a garantir que depois desse processo de compactação da última camada, o solo ele venha a ter um volume um pouco acima, no seu estado compactado, um pouco acima desses 997 centímetros cúbicos, que é o volume nominal desse equipamento. Após o término, gente, o que nós fazemos? Levamos aqui o cilindro para a bancada. Desacoplamos o conjunto cilindro mais o colarinho. E desacoplamos aqui o colarinho do molde cilíndrico. Gente.
Aí o detalhe do solo acima do nível aí do cilindro. E com uma régua, né, a régua metálica, fazemos aí o arrasamento, né, o nivelamento desse solo, para que todo o solo compactado ele fique aí, né, nesse volume de 997 centímetros cúbicos. Aí o detalhe final, depois de fazer esse nivelamento, levamos o cilindro para a balança de precisão de 1 grama e fazemos a pesagem do cilindro mais o molde. Então, gente, o peso do cilindro aí mais o solo, ele está dando aí pela balança 3.985 gramas. O peso do cilindro, pessoal, é de 2.010 gramas. A partir desses dados, nós temos o peso do solo, que é debitando um pelo outro, dá 1.975 gramas. Dividindo pelo volume do cilindro, nós temos aí a massa específica úmida desse solo, no valor de 1,981 gramas por centímetro cúbico. Colocamos o cilindro sobre o extrator, fixamos aí o conjunto, né, o molde, nesse aparato. Aí o detalhe da fixação. E aí com a manivela faz-se aí a extração manualmente, conforme vocês estão observando pelo vídeo. Por que essa extração, gente? Precisamos agora determinar a umidade desse solo. Então, a partir desse cilindro é que nós vamos tirar uma pequena amostra para a determinação da umidade. Então, aí o detalhe, nós vamos ter aqui uma cápsula, a cápsula 31, que nós vamos utilizar para tirar a umidade desse primeiro ponto. Então, eu vou retirar, gente, essa amostra justamente do nosso cilindro, que é a amostra mais representativa, certo? Então, vou desmanchar aqui uma pequena quantidade de solo, colocar aqui na cápsula. Aí os detalhes, né, da cápsula, a tara da cápsula, de 6,17 gramas. Levamos aqui para a balança de precisão de 0,01 gramas e pesamos aí o conjunto, dando o valor de 100,78 gramas. Depois disso, levamos a cápsula para a estufa para secagem. Em seguida, gente, nós vamos desmanchar todo o material de solo, como vocês estão vendo aí, certo? Esse solo ele vai ser reutilizado. Estamos fazendo aqui uma compactação com reuso do solo, certo? Então, precisamos desmanchar completamente o solo aí que foi compactado. Aí o detalhe. Acrescenta-se 60 gramas de água, que é o equivalente, pessoal, a cerca de 2% de umidade, já que trabalhamos aí com 3.000 gramas. E aí fazemos a homogeneização, certo, gente? Então, repete todas as operações que nós fizemos aí para teores de umidades crescentes. Então, cada ponto vai ser acrescentado aí 60 gramas de água, devendo-se determinar de pelo menos 5 pontos. Então, pessoal, para não ficar cansativo, esse é só o primeiro ponto que eu fiz, certo? Os demais pontos eu não vou expor aqui na gravação porque é um processo muito repetitivo. Aqui como resultados, nós temos aí todos os resultados dos 5 pontos, o peso do cilindro para todos os 5 pontos e também os dados aí do teor de umidade, gente, de cada amostra que foi executada durante esse ensaio aí dessa nossa aula de laboratório.